Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. E conforme o combinado, na última aula, eu combinei com vocês de corrigir os exercícios do livro de interpretação textual, tá, gente? O livro 2, capítulo 5, que fala sobre denotação e conotação, tá bom? Vamos lá? Bom, eu vou levar todo mundo, vamos lá, para a página que nós vamos corrigir é a página 5. Vamos lá? Então, conforme o combinado, nós vamos corrigir alguns exercícios, tá, pessoal? Aqui na página 5, atividades para a sala, eu escolhi o exercício de número 1, 2, 4 e o exercício 5. Vamos lá? Primeiro exercício, o exercício do Enem. Vamos ler aqui? Nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio, em destaque, e ela se ajusta a várias situações. Leia a seguir exemplos de diálogos. Vamos lá, o primeiro exemplo. A Vera se veste diferente. A outra responde, é mesmo. É que ela tem um estilo próprio. Segundo exemplo de diálogo. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. Aí a outra pessoa responde, é que ele é próprio para adolescente. Terceiro e último exemplo de diálogo. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Aí a amiga responde, relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Agora vamos ao enunciado. Nas ocorrências 1, 2 e 3, a palavra próprio é sinônimo de, respectivamente, bom, só podia ser a letra B de bola, né, gente? É sinônimo, respectivamente, das palavras. Anote aí. Peculiar, adequado e característico. Tá? Na letra B de bola, então, eu tenho essa resposta, tá bom? Ou seja, os diversos significados na palavra próprio podem ser facilmente identificados ao substituí-la por seus sinônimos. Tá? As ocorrências da questão aqui significam o quê? Peculiar, adequado e característico. Ok? Então, a resposta certa é a letra B de bola. Número 2. Vamos lá? Aqui na questão número 2, eu tenho dois textos de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ler o texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Carlos Drummond, né? Segundo texto. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas do tempo. A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que nova pedra a acompanha em surdina. Também é um texto de Carlos Drummond. E o enunciado do Enem diz o seguinte: com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra, por meio da qual se observa o quê? Só podia ser a letra A, né? Se observa o emprego em ambos os textos do sentido conotativo da palavra pedra. Tá, pessoal? Ou seja, no texto 1, a palavra pedra significa empecilho. Tá? No texto 2, ela assume, ou seja, a palavra pedra assume características animadas que a personificam. Portanto, os dois textos possuem uma linguagem conotativa. Tá? Vamos agora ao próximo exercício, página 6. Vamos lá? Vou ler agora o exercício de número 4. Vamos lá, uma questão adaptada do Enem, tá? O enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa em que a expressão destacada está empregada em seu sentido próprio, ou seja, sentido denotativo. Aqui só podia ser a resposta da letra C, tá? O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües, unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Tá, pessoal? Então, as expressões aqui, no caso, na expressão, melhor dizendo, dicionário padrão, ela possui, tá, um sentido, tá,
denotativo, tá? Real, próprio da palavra, tá bom? Então, a questão agora número 5, também uma questão do Enem, cujo enunciado nos diz: expressões idiomáticas ou idiomatismo são expressões que se caracterizam por não identificar seu significado por meio de suas palavras individuais ou no sentido literal. Não é possível traduzi-las em outra língua e se originam de gírias e culturas de cada região. Nas diversas regiões do país, há várias expressões idiomáticas que integram os chamados dialetos. Ok? Bom, então aqui o enunciado diz: o texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas, utilizando-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por, essa podia ser a letra D ditado, né? Por definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante, pertencente a grupos regionais diferentes, né? Questão muito fácil, né? Questão de número 5, tá, pessoal? Porque além de definir o que são expressões idiomáticas, né, a sequência de palavras, né, com significado próprio, não construído pelo nexo de significado das palavras que a formam, né, o texto aqui acrescenta informações sobre o seu uso, né, no cotidiano do falante em grupos regionais que são diferentes, ok? Então, a resposta certa do número 5 é a letra D de dado, tá bom? Agora vamos lá para atividades propostas. Vamos fazer a correção de alguns exercícios das atividades propostas, tá? Vou pegar aqui o número 1, leia atentamente os textos a seguir e indique com a letra D de dado se o texto expressar denotação. E vai colocar a letra C, né, dentro do parênteses, né, se o texto expressar conotação, tá bom? Então vamos ler o primeiro texto. O ano de 1948, em Pernambuco, foi marcado por um processo revolucionário, liderado por um partido liberal radical. Então, aqui eu tenho um texto que expressa denotação. Então, letra D de dado. Segundo texto. Nem mesmo o Recife, que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Então, aqui eu tenho aqui o texto, né, ele expressa uma conotação. Então, eu tenho um texto conotativo, né, com expressões conotativas, ou seja, ele expressa uma conotação. Bom, então, a letra C. Terceiro texto. Depois de analisar os prontuários, tá? Os prontuários de 964 pessoas operadas, 964 pessoas operadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. O médico Cláudio Moura Lacerda de Melo, de 31 anos, concluiu que seus colegas exageraram na requisição de exames radiológicos e de laboratório, ao mesmo tempo em que dão pouca atenção ao exame direto do paciente e a uma conversa com ele sobre o seu histórico de saúde. Então, esse terceiro texto aqui expressa denotação. Então, é letra D de dado, ok? Mais outro texto. Em todo triângulo, o quadrado de qualquer lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o duplo produto destes dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Bom, então, esse quarto texto aqui, nós temos também, né, uma expressão que, né, ele expressa uma denotação, tá? Então, aqui nós temos sentido real. Então, nós temos a letra D de dado. Coloque a letra D de dado. Próximo texto, vamos lá? Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Então, aqui eu tenho sentido conotativo. Então, é letra C. Outro texto. Abriu os olhos devagar, os olhos vindos de sua própria escuridão. Nada viram na desmaiada luz da tarde. Ficou respirando aos poucos, recomeçou a enxergar, aos poucos as formas foram se solidificando. Ela cansada, esmagada pela doçura de um cansaço. Eu tenho aqui um texto que expressa conotação. Então, a letra C também. Último texto.
Na literatura brasileira de hoje, talvez seja o conto o gênero de maior destaque em termos de vigor e criatividade. Então, aqui o meu texto expressa denotação. Então, letra D de dado. Tá bom, pessoal? Vamos agora ao texto que vai responder a questão de número 3, tá? Ou seja, essa questão número 3, ela possui dois textos, tá? Uma tirinha e um texto de Cora Coralina, tá? Para responder a questão número 3, nós vamos ter que ler essa tirinha aqui, tá? E o texto de Cora Coralina. O texto 1 diz o seguinte: quero pedir a sua mão em casamento. Aí a moça toda feliz aqui no primeiro quadrinho, né? Sendo que no segundo e no terceiro quadrinho ela já não está muito satisfeita, porque ela está lavando roupa, né? Passando roupa também. E no último quadrinho ela diz: entendi o porquê da mão, né? E ela está, né, no fogão ali, né? Fazendo a refeição. Ok? No texto 2, é um texto de Cora Coralina. O título do texto é Estendas, não, desculpa, estas mãos, né? O título do texto é Estas mãos. Então, estas mãos é um texto de Cora Coralina. Vamos ler aqui? Olha para estas mãos de mulher roceira, esforçadas, mãos cavouqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que varreram, que cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram. Mãos domésticas e remendonas, minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar, mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, caminheira de uma longa estrada. Cora Coralina. Linda, né? Então, o enunciado diz o seguinte: a tirinha e o poema, Estas Mãos, embora pertençam a gêneros textuais diferentes, são semelhantes no que se refere. São semelhantes ao quê? Só podia ser a letra A, né, pessoal? A abordagem da mesma temática, ainda que com diferentes intenções comunicativas. A resposta do número 3 é a letra A. Tá? A temática comum, né, aos dois gêneros é o trabalho feminino na lida, né, diária e sua própria, né, importância para o desenvolvimento de uma vida digna, tá? Mesmo, né, muitas vezes não sendo reconhecida, né, como uma tarefa nobre. Bom, agora vamos fazer aqui o número 4, exatamente. Vamos lá? Número 4. Os progressos da medicina condicionaram a sobrevivência de um número cada vez maior de indivíduos, com constituições que só permitem o bem-estar quando seus efeitos são devidamente controlados através de drogas ou procedimentos terapêuticos. Okay? São exemplos os diabéticos e os hemofílicos, que só sobrevivem e levam uma vida relativamente normal ao receberem suplementação de insulina ou do fator, né, oitavo da coagulação sanguínea. Okay? Então, o enunciado diz o seguinte: sobre o texto anterior, é correto afirmar o quê? Então, aqui no número 4, a resposta certa é a letra D de dado. Tá bom, pessoal? É um texto denotativo, pois informa de maneira direta, né, e verdadeira, né? Então, aqui, né, pela leitura do texto, nós podemos compreender que os procedimentos terapêuticos fazem com que os hemofílicos e os diabéticos tenham uma vida relativamente normal por meio, né, da suplementação da insulina. Tá bom, pessoal? Foi? E também do fator, né, oitavo da coagulação sanguínea. Tá bom? Então, só podia ser a letra D de dado. Vamos agora para a quinta questão. Bom, quinta e sexta, né? Porque o texto que eu vou ler agora, ele vai servir para responder as questões 5 e 6. Vamos lá? A dança e a alma é o título do texto. A dança não é movimento, súbito gesto musical.
é concentração no momento da humana graça natural. No solo, não. No éter, pairamos. Nele amaríamos ficar. A dança, não vento nos ramos. Seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão. Novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão. Libertar-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas sem fugir à forma do ser, por sobre mistério das fábulas. Bom, pessoal, aqui é uma questão do Enem que vai dizer o seguinte no enunciado. A definição de dança em linguagem de dicionário que mais se aproxima do que se expressa no poema é o quê? Número 5. A resposta certa só podia ser a letra B de bola, tá? A forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de seu espírito, tá, pessoal? Então, desde o título, né, A Dança e a Alma, o poema de Drummond, que a gente acabou de ler aqui, né, ele relaciona a dança com o que ultrapassa os limites físicos, né? Bom, então aqui, vamos lá, número 6 agora, questão também do Enem. O poema A Dança e a Alma, de Carlos Drummond de Andrade, é construído com base em contrastes, como movimento e concentração. Em uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com o solo, com a palavra solo, é, bom, aqui só podia ser a letra A, é a palavra éter, tá bom? Éter. Ou seja, o primeiro verso da segunda estrofe aqui contém a antítese em questão, né? Ou seja, no solo, não. No éter, pairamos. Ou seja, a palavra solo se associa, né, à palavra chão. E éter se associa à palavra céu, tá bom? Então, são opostos, né? Ideias opostas. Antítese. Ok? Bom, agora vamos fazer o exercício de número 7. Vamos lá? Também uma questão do Enem. Todo mundo comigo aqui. Enunciado, número 7. Vamos lá? Bom, as dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Vai ver o poema aqui. Vamos ver? Bom, esse poema é de Mário de Andrade, tá? Que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, né? Que os capixabas e os paroaras escancarem as vogais. Que tem-se o 500 réis meridional, vira 5 tostões do rio para o norte. Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Bom, o enunciado diz: o texto poético reproduzido anteriormente trata das diferenças brasileiras nos âmbitos. Bom, o número 7 só podia ser a letra B de bola, tá, pessoal? Nos âmbitos linguístico e econômico. Letra B. Bom, os 3 primeiros versos aqui deixam clara a existência de variantes linguísticas regionais, explícita na diferenciação entre cariocas, capixabas e paroaras. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos também o exercício número 8. Vamos fazer? O título do texto. Vamos lá? Vamos tirar do jornal A Folha. Novo salário mínimo colocará mais 47 bilhões de reais em circulação, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Vamos ver? O novo valor do salário mínimo de R$ 622, que passa a vigorar em 1º de janeiro, isso aqui é um texto bem antigo, né, de 2011, tá, pessoal? Colocará mais de 47 bilhões em reais, né, de reais, em circulação na economia, segundo nota divulgada nesta terça-feira.
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Então, vamos agora ao enunciado. Qual linguagem pode ser atribuída ao texto? Qual linguagem pode ser atribuída ao texto? Muito fácil, né, pessoal? Essa questão número 8, a resposta certa é a letra D de dado, somente denotativa, né? Você pode verificar aqui no texto somente a utilização, né, da linguagem denotativa, porque não havendo emprego de palavras, né, ou expressões no sentido figurado, tá? Trata-se de um texto informativo. O texto que eu acabei de ler era um texto altamente informativo. Portanto, nós temos uma linguagem clara, objetiva, direta, real. Por isso, é a letra D de dado. Tá bom a resposta? Tá bom, pessoal? Questão número 9, vamos lá? Vou ler aqui para vocês. Vamos lá, um texto de Cecília Meirelles. Vamos lá. Mulher ao espelho. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz. Já fui Maria e Madalena. Só não pude ser como quis. Que mal faz esta cor fingida do meu cabelo e do meu rosto, se tudo é tinta, o mundo, a vida, o contentamento e o desgosto. Então, aqui, né, um texto, né, um poema de Cecília Meirelles, lindo, e o enunciado diz o seguinte: o uso de palavras e expressões cotidianas nesse texto é carregado de sentido simbólico. O substantivo tinta se refere a uma expressão que o antecede. Transcreva essa expressão e indique a conotação que o substantivo tinta adquire no texto. Então, nós temos aqui, na questão 9, né, uma questão discursiva. E a resposta certa seria: o substantivo tinta, né, retoma, né, a expressão cor fingida, que se associa, tá, à ideia de falsidade, tá bom? Aparência, né, ou superficialidade, tá bom? Agora, questão 10. Questão 10 é a última questão, a questão da FUVEST. Nós temos uma imagem aqui, tem um texto dizendo, um título dizendo, uma pergunta, né? O que é o projeto Pomar? A resposta a gente deixa no ar. Então, vamos ao enunciado? Reflorestar as margens dos rios Pinheiros e Tietê, arborizar praças, ruas e escolas, criar novos parques, melhorar a qualidade do ar e da vida das pessoas, aumentar a consciência ecológica dos adultos e das futuras gerações. Logo, logo, você vai ver o pomar em cada canto da cidade. Projeto Pomar, concreto aqui. Só os resultados. Né? Então, retirado da revista Isto É, né? O texto retirado da revista Isto É. Agora, anunciado, vamos lá? Considerando-se o contexto deste anúncio, o tipo de efeito de sentido que ocorre na expressão, entre aspas, deixa no ar, também se verifica em... Então, a resposta do número 10 podia ser a letra E. Concreto aqui, só os resultados. Né? Por quê? Bom, considerando, né, todo o contexto, né, de preservação do meio ambiente, no qual aqui o anúncio, né, que vocês viram, né, esse anúncio, né, o que é Projeto Pomar? A resposta a gente deixa, né, no ar. Então, vocês podem perceber aqui que todo esse contexto, né, esse tema preservação do meio ambiente, no qual o anúncio está inserido, identifica-se que nesse texto a expressão deixa no ar, deixa, né, deixar no ar, e a palavra concreto, né, são apresentadas com mais de um sentido. Né? Pode tratar-se, né, tanto do ar atmosférico, em sentido denotativo, quanto de algo não definido, não delimitado. Né? Do mesmo modo, né, concreto a palavra concreto, né, pode referir-se tanto a algo real, verdadeiro, quanto ao material utilizado em construções, casas, né? Então, por isso que a resposta certa é a letra E, tá bom? Encerramos aqui a nossa correção, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos, tá bom? Todo mundo, por favor, acompanhando, né, as videoaulas e também as correções que foram feitas
e que também serão feitas nos próximos outros capítulos, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.